Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que não costuma aparecer nos livros da escola. É uma saga que se mistura com a própria formação do sul do Brasil. Uma história forjada no aço, no sangue e, acima de tudo, na terra. Essa é a análise da linhagem Pires-Ferraz. Parece cena de filme de aventura, não é? Mas não é ficção. O que acabamos de ouvir é um fragmento real, visceral da história genealógica que moldou o nosso Sul. A gente costuma pensar em genealogia como algo de arquivos silenciosos, poeira, mas hoje vamos ver que rastrear certas famílias é quase como decifrar as táticas de um exército em plena campanha de expansão. E para a gente entender essa trajetória, o começo de tudo está no nome. A própria anatomia do nome Pires-Ferraz já é, em si, uma fórmula de poder. Olha só que interessante. De um lado, os Pires, um sobrenome comum derivado de Pedro, que aqui no Brasil virou sinônimo da elite paulista, a chamada nobreza da terra. Eles tinham o capital político, a influência, organizavam as bandeiras. Agora, do outro lado, os Ferraz. E aqui o tom da história muda. Ferraz não é um nome qualquer, é um sobrenome raro ligado a um ofício. O ferro, a bigorna, a forja de espadas. E na Península Ibérica, quem domina o ferro, domina a guerra. Os Ferraz não eram só donos de terra, eles carregavam no nome a herança da força militar. A união dos dois, isso não foi um simples casamento, foi uma fusão estratégica, quase uma fusão de empresas, para criar um monopólio de poder, o cérebro político dos Pires com o braço armado dos Ferraz. E essa tabela deixa tudo bem claro. É a união perfeita. Os Pires entram com a influência política, com a experiência em abrir território, e os Ferraz, eles trazem o lastro militar e o domínio da terra, da pecuária. O objetivo era óbvio: blindar o patrimônio e garantir a hegemonia. Cada casamento era, na prática, um contrato de poder, uma força complementando a outra. Mas por que essa aliança era tão crucial assim? Porque a São Paulo do século XVII não era nem um pouco pacífica, era um verdadeiro caldeirão de violência. E nesse cenário, essa fusão de poder se tornou uma questão de pura e simples sobrevivência. A pequena vila de São Paulo foi palco de uma guerra civil brutal entre as famílias Pires e Camargos. E não era uma briga de bastidores, não. Era uma guerra de verdade, com sangue, que se arrastou por anos. E o que estava em jogo? O controle total da vila e, principalmente, o monopólio da mão de obra indígena escravizada, que era o verdadeiro motor da economia naquela época. E aí que a ficha cai, né? No meio de uma guerra aberta, não adianta nada ter influência política, ter amigos nos lugares certos. Os Pires perceberam que precisavam de espadas, precisavam de comandantes, de organização militar, de força bruta. Se unir aos Ferraz não foi um luxo, foi uma necessidade absoluta para sobreviver. Foram os Ferraz que trouxeram a linhagem militar que garantiu que a família não fosse simplesmente aniquilada pelos rivais. Com essa blindagem, eles acumularam terras imensas. Mas o DNA Ferraz era inquieto. Quando o ciclo do ouro explode em Minas Gerais, uma nova demanda surge no horizonte. E é aí que a família começa sua grande marcha para o sul, uma jornada que iria transformá-los para sempre. Essa linha do tempo mostra bem como essa conquista se desenrolou ao longo de gerações. Eles seguiram o famoso caminho das tropas, aquela artéria econômica que abastecia as minas. Os registros paroquiais marcam a passagem deles por Minas Gerais, mas o destino final era mais longe. Primeiro, eles fincaram raízes em Lages, Santa Catarina, e de lá se espalharam pelas planícies do Rio Grande do Sul. Foi uma metamorfose completa. Eles deixaram de ser bandeirantes paulistas para se tornarem estancieiros gaúchos. E é nesse novo mundo, nessa nova geografia, que a identidade Ferraz se cristaliza em volta de uma palavra: gátio. É um termo de origem espanhola que descreve o sujeito que tem um domínio absoluto sobre o gado e o couro. Mas para os Ferraz, isso foi muito além de uma profissão. Ser gátio virou a própria medida de valor, de caráter, de honra. E para entender o que é ser gátio, a gente precisa falar do animal que virou símbolo disso tudo. Eles foram pioneiros em levar o gado franqueiro para os planaltos. Um animal com uma característica, assim, assustadora. Chifres com 2 metros de ponta a ponta. Parem para pensar no que é isso. 2 metros. Agora, imaginem a logística para mover um rebanho inteiro desses bichos. A lógica parece meio maluca, né? Por que escolher um desafio tão gigantesco? Simples, porque esse gado tinha uma resistência genética absurda, a única capaz de aguentar os invernos congelantes do sul. Qualquer outro gado morreria. Então a mentalidade Ferraz foi direta. Se a mata fechada era o obstáculo para o único animal que garantiu sucesso econômico, bom, então a mata teria que sair da frente. Uma lógica implacável,
a lógica da fronteira. Só que essa lógica implacável teve um custo devastador. O avanço pela fronteira não foi um passeio, ele foi pago com o sangue. E isso acabou cimentando o direito da família àquelas terras de uma forma trágica e definitiva. O evento ficou conhecido como a Tragédia de Barra Verde. Pensem na cena. Os homens adultos, a força de combate da família, estavam exaustos, a quilômetros de distância, abrindo picada na mata. A sede da estância ficou perigosamente exposta. Apenas mulheres, crianças e o jovem Caetano Pires, de 16 anos, estavam lá. Foi um erro tático brutal. E o território respondeu. Um ataque indígena massivo e coordenado. A casa era forte e difícil de invadir. Então a tática dos atacantes foi o fogo. A estrutura foi incendiada com todos dentro. Todos morreram. As mulheres, as crianças, o jovem Caetano. Um descendente da família, num relato muito tocante, se refere a elas como as Anitas Garibaldes da família. Mulheres que aguentaram o impacto da fronteira sozinhas. E esse sacrifício não fez a família recuar. Muito pelo contrário. O sangue derramado ali consagrou o sentimento de pertencimento àquela terra, validando a posse de um jeito que nenhum documento, nenhum cartório jamais conseguiria. E esse domínio absoluto da terra, conquistado a um custo tão alto, não gerou só riqueza. Ele se transformou em capital político puro. Porque, no fim das contas, quem controla um território imenso e tem a força para defendê-lo, se torna o próprio Estado naquele lugar. E essa força ia forjar alianças importantíssimas nos gabinetes da República. O próximo capítulo dessa história acontece em São Borja, o coração da pecuária gaúcha. É lá que um jovem advogado, um tal de Getúlio Vargas, encontra na família Pires Ferraz a aliança perfeita. Na República Velha, um político precisava de mais do que votos. Precisava de dinheiro, de proteção, de uma força militar particular. E os Ferraz ofereciam o pacote completo. Eles eram literalmente a espada da província. Comandavam a Guarda Nacional. E existia uma afinidade muito grande com Vargas, baseada no respeito pelo trabalho duro, pela ética do suor. A força deles era institucionalizada. Um descendente descreve uma foto do capitão Nestor Pires Ferraz, que existe no Museu de Lages. Ele posa imponente, com o uniforme completo da Guarda Nacional. Um homem que impunha respeito só pela postura. O detalhe melancólico é que o mesmo relato diz que o museu sofreu com goteiras, um lembrete de como a nossa memória é fisicamente frágil. E a influência deles ia muito além da proteção local. As fontes revelam uma coisa impressionante. Quando Getúlio Vargas precisava fazer viagens internacionais importantes, a família Ferraz agia como uma espécie de banco particular. Eles faturavam gado diretamente na fronteira com o Uruguai para levantar dinheiro vivo e moeda forte e assim financiar a diplomacia internacional do futuro presidente. A riqueza da estância virava poder de Estado na veia. Toda essa epopeia, que vai dos ferreiros da Península Ibérica até os estancieiros que financiaram a República, hoje está presa em papéis que se degradam, em tintas que desbotam. E preservar essa memória é o grande desafio de agora. É um contraste enorme, não é? A história deles foi forjada na força bruta, na terra, passada de pai para filho oralmente. Mas a prova dessa história hoje está na fragilidade do papel. Inventários, testamentos, arquivos guardados em instituições como o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e digitalizados pelo Projeto Compartilhar. Instituições que, como a gente viu tragicamente nas enchentes de 2024, vivem sob constante ameaça. Com o passar do tempo, claro, o cenário mudou. A modernização do século XX fez com que as grandes estâncias fossem divididas entre os herdeiros. A pecuária já não sustentava todo mundo. E as novas gerações foram, pouco a pouco, saindo do campo, indo para as cidades, para as faculdades de direito, de medicina, de engenharia. E isso tudo nos leva a uma provocação final. Quando uma linhagem tira toda a sua identidade da terra, do domínio físico do território, o que acontece quando o ambiente muda tanto assim? Quando se entra nos escritórios, no ritmo das capitais, aquela essência Ferraz, aquele ímpeto forjado a fogo e facão, será que ele sobrevive? Ou será que a verdadeira força, a alma dessa linhagem, pertence para sempre àquela fronteira que eles não apenas habitaram, mas que eles mesmos criaram e dominaram? Fica o questionamento. Obrigada por acompanhar esta análise com a gente.